Ele está na memória dos brasileiros por ter sido destaque nas novelas antigas da Globo. Fez sucesso em Beber a Bordo, Mulheres de Areia, A Viagem e Estrela Guia. Mas apesar do sucesso como ator, esteve envolvido há alguns anos numa condenação à prisão. Por onde anda Guilherme Fontes? Vamos conhecer agora a sua história de vida e saber que condenação foi essa. Guilherme Fontes nasceu na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. A sua ligação com a carreira de ator teve início quando passou a acompanhar seu irmão nas aulas de teatro. Ele começou no tablado, com a obra de Nelson Rodrigues. Logo em seguida, ainda na adolescência, participou de várias peças de teatro na companhia de vários atores famosos, como Felipe Camargo, Malu Mader e Maurício Matar. Em pouco tempo estreou na televisão, logo aos 18 anos, fazendo o papel de Caco na novela Tititi, de 85, que era estrelada por Reginaldo Faria e Luiz Gustavo. Logo depois da sua primeira novela, fez também o seu primeiro filme, A Cor do Seu Destino, de Jorge Duran, onde foi o protagonista. O filme era um drama sobre os exilados chilenos durante o governo de Salvador Allende. Minha mãe falou com você? Sobre? Ah, cara, não disfarce. Tô falando do negócio da minha passagem. O bom desempenho nesse trabalho fez Guilherme Fontes ser convidado para estrelar outro filme em 87. Dessa vez ele foi o protagonista de Um Trem para as Estrelas, com direção de Cacá Diegues, famoso diretor de Bye Bye Brasil e Chica da Silva. No filme, Guilherme fez o papel de Vinícius, um jovem saxofonista que passa por diversas experiências nas ruas do Rio de Janeiro, enquanto procura por sua namorada desaparecida após uma noite de amor. O sol vai nascer daqui a pouco. Não se preocupe não, que ele só nasce quando eu mandar. Você duvida? E o próprio ator abriu a divulgação do filme no Fantástico da TV Globo. Breve nos cinemas de todo o país o novo filme de Cacá Diegues, Um Trem para as Estrelas. Guilherme Fontes estava subindo rápido na profissão de ator. Ainda em 87, ele também estrelou o filme Dedé Mamata, onde fez o personagem título. O filme abordava a alienação na época da ditadura militar no Brasil. Dedé é filho de avós anarquistas e de pais comunistas, mas pouco se importa com o contexto de repressão e é completamente desinteressado em se engajar na resistência de esquerda. Tá com pressa? Tô atrasado. Então tá. Pode ir, não quero te atrasar. Em 88, Guilherme Fontes teve o seu primeiro grande papel na televisão e começou a marcar o seu nome nas novelas antigas da Globo. Ele foi o jovem Reinaldo, conhecido como Rei, na novela Beber a Bordo. O rapaz vivia um drama familiar. O seu pai estava preso e o seu irmão desaparecido. Além disso, ele se vê envolvido num possível caso de paternidade. Tirou da dona Laura porque ela não tinha nada que ficar com A gente mesmo, sabia né? muito bem da história lá, da Ana Baleada, porque a gente ouviu no rádio, não é verdade? E pra essa Laura, Uma curiosidade sobre esse papel de Guilherme Fontes é que ele lançou em todo o Brasil a moda da bandana, esse pano amarrado na cabeça. Depois do sucesso de Beber a Bordo, ele teve mais um papel de grande relevância na sua carreira, ao interpretar o jovem Guilhermando na minissérie Desejo, escrita por Glória Pérez. A trama contava de forma romanceada o episódio real conhecido como a Tragédia da Piedade. Nela, o escritor Euclides da Cunha, vivido por Tarcísio Meira, foi morto por Guilhermando de Assis, amante de sua mulher, Ana Emília Ribeiro, vivida por Vera Fischer. Desgraçado, eu vou te matar. Mesmo ferido, Guilhermando pega sua arma e mata Euclides da Cunha. O homem que ia ser morto entra para a história como o assassino. Logo depois, mais um papel que marcou a carreira de Guilherme Fontes. Ele interpretou o empresário bem-sucedido Marcos Assunção em Mulheres de Areia, uma das novelas antigas da Globo de 93. O rapaz era motivo de disputa entre as irmãs gêmeas Ruth e Raquel, ambas interpretadas pela atriz Glória Pires. As duas tinham temperamento completamente diferentes. Enquanto Ruth era uma mulher simples, doce e angelical, Raquel era mais sofisticada, mas ao mesmo tempo agressiva e egoísta. Inicialmente, Marcos se interessa por Ruth, mas Raquel consegue passar a perna na irmã e se casa com o empresário, interessado apenas na sua fortuna.
Mas mesmo depois do casamento, a disputa entre elas continua. E agora eu gostaria de continuar conversando um pouquinho com a minha mulher. A sós. Claro. E depois de Mulheres de Areia, Guilherme Fontes teve o maior sucesso da sua carreira de ator, ao interpretar o vilão Alexandre Toledo em A Viagem, uma das novelas antigas da Globo de maior sucesso. A trama, com uma temática espírita, foi exibida em 94 e deu tanta audiência que já foi reprisada 3 vezes no Vale a Pena Ver de Novo. O personagem de Guilherme Fontes era o protagonista Alexandre Toledo, um rapaz de classe média alta, mas usuário de drogas e álcool. Numa das suas loucuras, ele realiza um assalto e mata uma pessoa. Na cadeia, o jovem se suicida e seu espírito permanece na Terra, aterrorizando as pessoas. O ator revela que por causa desse trabalho em A Viagem, ainda hoje muita gente olha com medo para ele nas ruas. Depois desse grande sucesso, Guilherme Fontes teve pequenas participações em algumas novelas, como Malhação, onde interpretou o personagem Rei Star, um sujeito metido e arrogante. Sei quem você é. Paula Prata, a dona da academia. Rei Star, muito prazer. O empresário dos mortos-vivos. Ele também participou de vários episódios da série A Vida Como Ela É, baseada nos contos de Nelson Rodrigues e exibida no Fantástico, da TV Globo. Qualquer mulher me interessa mais do que a minha. Eu mesmo não compreendo. Na novela O Fim do Mundo, ele foi Josias Junqueira, o herdeiro arrogante de uma poderosa família do interior da Bahia. E em O Rei do Gado, ele fez o papel de Tavinho. Outro grande momento da carreira de Guilherme Fontes foi quando contracenou com a cantora Sandy, na novela Estrela Guia, de 2001. Ele fez o papel de Tony, um jovem corretor da Bolsa de Valores que se apaixona pela adolescente Cristal, uma menina que foi criada numa comunidade hippie, onde predominava a convivência com a natureza e o desapego ao dinheiro. A relação entre os dois começa quando Tony é convidado por um grande amigo para ser o padrinho de batismo da sua filha, a pequena Cristal. Que o ar espalhe por todo mundo suas palavras de carinho e fraternidade. 15 anos depois, eles se reencontram. Tony se encanta com a beleza da menina e vive com ela uma grande história de amor. Você me fez entender que é muito mais simples ser feliz. As cenas entre Guilherme Fontes e a cantora Sandy ficaram na história das novelas antigas da Globo. Não foi sonho? Não foi sonho. Foi a primeira e única novela da Sandy, mas o seu desempenho como atriz foi bastante elogiado. Como se vê, a carreira de ator de Guilherme Fontes foi repleta de sucessos, mas hoje, infelizmente, o fato mais associado ao seu nome não é o seu desempenho como ator, mas como produtor de um filme que se tornou uma das maiores polêmicas da história do cinema nacional. Chateau, o Rei do Brasil, baseado na biografia homônima escrita por Fernando Moraes. O livro conta a história de vida do terrível Assis Chateaubriand, o maior empresário de comunicação que já existiu no Brasil, para o bem e para o mal. A ideia de Guilherme Fontes ao comprar os direitos do livro era fazer uma mega produção condizente com a biografia. Além do filme, seria produzida uma série de documentários. Para isso, ele usou seu prestígio de ator bem-sucedido e famoso e conseguiu captar recursos públicos no valor de 8,6 milhões de reais, através da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual. O filme começou a ser produzido em 95, mas logo enfrentou uma série de contratempos por causa da ideia de se fazer uma mega produção. As gravações começaram a atrasar e, por causa disso, uma parte do dinheiro captado teve o seu repasse suspenso. Em pouco tempo, as filmagens foram interrompidas. Nós vivemos nos países mais ricos do mundo, mas nossos milionários são avarentos. E peixeira na mão, eu vou me transformar no terror da burguesia. E os problemas só aumentaram ao longo dos anos. Em dezembro de 2008, a Controladoria Geral da União, em processo instaurado pela Ancine, determinou que a produtora de Guilherme Fontes devolvesse aos cofres públicos o valor de 36,5 milhões, em valores corrigidos. Como o valor não foi devolvido, Guilherme Fontes foi condenado a 3 anos de prisão por sonegação fiscal pela juíza da 19ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Mas a pena foi convertida em trabalho comunitário de 7 horas semanais, pelo mesmo período,
além do pagamento de 12 cestas básicas de R$1.000 para instituições sociais do Rio de Janeiro. A senhora precisa conhecer a Paraíba. Doutor Assis, o senhor ainda pretende continuar com o seu número? É uma terra prodigiosa, geradora de gênios não dessa vá se nação. repetir. Podemos nos cansar. O ator negou que tivesse havido sonegação e recorreu da sentença. Em 2014, ele voltou a ser condenado novamente e teria que devolver dessa vez R$66,2 milhões aos cofres públicos, em valores corrigidos. Mas o filme foi lançado em novembro de 2015, depois de inacreditáveis 20 anos de produção. Sendo assim, Guilherme Fontes enviou uma cópia da obra ao Tribunal de Contas da União e mais uma vez pediu a anulação da sentença. O processo ainda não tem data para acabar. 250 contos. Bem se vê que o senhor não é um bom negociante. Pede-se sempre o dobro para poder ficar com a metade. Será que a condenação de Guilherme Fontes vai ser anulada? A pergunta está no ar. Atualmente o ator está com 54 anos de idade, está casado pela segunda vez e é pai de um casal de filhos. A sua última participação na TV foi na novela Órfãos da Terra, na TV Globo, em 2019. Nela, Guilherme Fontes interpretou um ambicioso empresário do ramo imobiliário.